Tem algumas pessoas que deitam e dormem 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 horas por noite e que acordam arrastados, acordam cansados, acordam como se não tivesse dormido nem meia hora. O que será que acontece com essas pessoas? E ao mesmo tempo tem pessoas que dormem 6 horas por noite, 4 horas por noite e acordam como se não houvesse o amanhã, como se tudo fosse a coisa mais maravilhosa do universo. O que acontece? Qual o porquê dessa diferença? A grande maioria das pessoas tem essa diferença no seu sono, em como ele funciona, por causa de hábitos e rituais que têm que ser feitos, têm que ser seguidos, que são comprovados pela ciência, que a ciência mostra pra gente que questões vinculadas ao metabolismo, a parte biológica do organismo, têm que ser atendidas para que o sono seja de qualidade. Então é isso que a gente vai conversar aqui hoje. A gente vai falar sobre dicas que vão fazer com que você não acorde mais cansado e que você também não fique rolando na cama à noite, ou seja, trabalhar sobre o descanso e o repouso, em como ir dormir e em como acordar, beleza? Então vamos para a nossa primeira dica. A dica número 1 é cuidado com o seu alarme. O alarme é um dispositivo que foi inventado para avisar a gente de que algo tem que ser feito, de que algo tem que ser feito após o toque dele. Então ele tocou, você levanta. Só que inventaram aquele negócio chamado soneca, que você aperta só um botãozinho, tecla na tela dele e você tem mais alguns minutos que você pode ficar descansando. Só que saiba que cada vez que você aperta aquele botãozinho, você está ativando o seu cérebro, mas não do lado legal do negócio. Você está falando para o seu cérebro: libere cortisol, libere hormônio do estresse, fique estressado porque você precisa dormir e esse negócio não está deixando você dormir. E você não percebe isso, não se dá conta disso. E aí eu tenho muitos conhecidos, muitos colegas que passam assim horas, passa uma hora e meia apertando a soneca e depois querem me perguntar por que doutor Djalma, por que eu tô acordando cansado? Ué, você tá acordando cansado porque você está passando uma hora cansando antes de acordar. Então a dica é: coloque o alarme longe de você, de um modo que você tenha que levantar da cama para desligá-lo, e não ative soneca. Não vá para esse lado do caminho. Esse lado é um lado que vai te fazer mal. Combinado? Segunda dica: use alguma luz forte, Coloque uma luz que te deixe, que clareie sua casa, abra as cortinas, abra as janelas, deixe o dia, como alguns dizem por aí, Deixe o dia entrar na tua vida. Se tem sol, muito melhor. Não estou falando por causa de vitamina D, não. Estou falando por causa da sensação e aquela coisa que você vai sentir por ver o dia acontecer. O sol tá lá fora, tá tudo acontecendo, a casa sendo arejada, o apartamento sendo arejado, aquele vento no seu rosto. Essa segunda dica, ela vai te ajudar porque ela vai fazer com que o seu corpo comece a perceber: opa, tô acordado, alguma coisa aconteceu. A terceira dica é uma dica que a gente normalmente dá para todo mundo, Acorde e beba bastante água. Deixa lá aquele seu galão de meio litro, de 1 litro, mas deixa lá meio litro, acorde e bebe bastante água. Isso tem um fundamento científico. Nós perdemos muito líquido quando dormimos. Então repor esse líquido é também dar um sinal, ligar um gatilho no corpo do tipo: você está acordado, tem algo que está acontecendo aí, você precisa ficar ligadão, ficar desperto, ficar bem, porque nós somos animais, O corpo ele vai entender assim que você tem que estar bem para a sua sobrevivência, certo? Você bebeu sua água, aí nós temos na nossa próxima dica a ideia de que nas próximas 5 horas do seu dia, você vai contar lá, então são 8 horas da manhã até as 13 horas da tarde, você vai dar um jeito de fazer uma atividade física, de fazer alguma coisa relacionado a, principalmente, a atividade aeróbica que vai levantar o seu ânimo, que está mais do que comprovado pela ciência que atividades aeróbicas, elas aumentam o seu nível atencional e o seu nível de energia e disposição para o dia.
Não excluo aqui atividades de hipertrofia, de coisas desse tipo, não, mas a aeróbica, ela tem comprovação científica de que ela vai causar essa sensação no seu corpo. Vai lá, toma um banho bem gostoso, que vai despertar você, né? Recomendado um banho mais gelado, não precisa estar trincando e você sair assim, não, mas mais gelado, de você falar, opa, e vamos lá, e desperta ali no sono, termina de despertar no sono. E em terceiro lugar, tome um pouco de algum estimulante, né? É recomendado o café, só que o café ele tem uma questão. Você 8 horas pelo menos antes de ir dormir, você não vai tomar mais ele. Não vai fazer como muitos fazem, que é tomar café o dia todo e querer ter uma noite de descanso. O café é um estimulante e ele vai estimular o seu cérebro. É pouca dosagem de cafeína dentro de uma xícara de café. Seja lá qual for a dosagem, confie em mim. 8 horas antes, exclui o café e outros estimulantes da sua vida, porque a gente vai começar daqui para frente, ainda falta, né? Tem horário de trabalho e tudo mais, mas a gente já vai começar a se preparar para dormir. Então, retire o estimulante da sua vida. Aí você passou o seu dia, foi lá, trabalhou, fez o que tinha que fazer, chegou em casa, você vai dormir às 10 da noite, pelo menos até as 7 horas da noite, você tem que fazer a sua refeição. A sua última refeição do dia. Djalma, não tem como, é impossível, eu tenho um filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu sei que é difícil, por isso que eu falei, são hábitos, são rituais, são coisas que nós vamos adquirindo. Se você deixar 3 horas antes, todo o processo de digestão do seu organismo, ele vai ser feito enquanto você está desperto, ou quase toda a parte dele, e não enquanto você está dormindo. Se você deixar a digestão para quando você for dormir, seu corpo vai ficar trabalhando em ritmo de beleza, estamos acordado, é isso aí. E não é o caso, não é o que a gente quer. Mas eu não vou aguentar, vou morrer de fome. Não vai morrer de fome nada. Ninguém morre de fome porque ficou sem comer 3 horas, sendo que comeu bem depois. Mas, você não aguenta ficar sem comer e tudo mais. Então vai lá, toma um chá, não um chá estimulante, não um chá que te acalma. Come umas bolachinhas, come uma fruta levinha, mas respeite esse ritual, né? Eu vou começar a jantar 3 horas antes, me alimentar 3 horas antes de eu ir dormir, para que meu organismo possa trabalhar em cima daquele alimento que eu ingeri enquanto eu estou desperto. Combinado? Sexta dica, pelo menos 2 horas antes de dormir. Então a gente falou das 5, 3 horas, agora 2 horas antes de dormir, você não vai mais lidar com o trabalho. Ativa lá no seu celular aquelas mensagens automáticas dizendo que você não está disponível. Deixa seu computador de lado, deixa tudo que é referente ao trabalho de lado 2 horas antes de dormir. Seu cérebro precisa esquecer e acalmar todo o estresse, tudo aquilo que o trabalho nos traz. Faça isso que você vai ver uma melhora muito grande. Assim como na 7ª dica nós temos, comece lá 1 hora antes, mais ou menos, comece a diminuir a claridade da casa, né? Comece a colocar a casa para dormir e vá fazer atividades que são atividades que acalmam. Como para alguns a leitura, né? Não é para todos, mas para algumas pessoas a leitura acalma. Um banho um pouco mais quente, não precisa escaldar o corpo também, mas é um pouquinho mais quente para acalmar o organismo, deixar o organismo, tô mais calmo. Vai fazer alguma coisa do tipo deitar no sofá, deitar na cama e relaxar, ouvir uma música gostosa, mais tranquila, enfim. Agora é a hora de você colocar a casa para dormir e você também dormir. Uma dica, dá uma última arejada na casa, abre as janelas e deixa entrar aquele ar e depois fecha, tá bom? E aí você começa a ir dormir junto com a casa. E por fim, então a gente chega nas 2 últimas coisas. Primeiro faça, né? A casa está indo descansar, então acenda só as luzes amarelas ou deixe as coisas escuras, né? A casa ela tem que entender para que você entenda que é hora de dormir.
E por último, nós temos que pelo menos uma horinha antes de dormir, que você desligue todas as telas. Desligue o celular, desligue o iPad, desligue o tablet, o televisor, todas as telas, porque elas dão inputs que não são legais para você descansar. São inputs que te fazem mal, que vão te levar a ficar mais cansado, mais desperto e não vai conseguir descansar, certo? E esse daí era a última dica, mas tem uma adicional, que é: durma num quarto totalmente escuro. Djalma, não consigo. Olha, cara, vai lá, dá um jeito de achar uma cortina, uma persiana, alguma coisa que seja do tipo blackout, e feche, apague todas as luzes, apague a casa inteira, apaga tudo que dá para apagar. Você vai saber se tá tudo escuro o seu quarto se você colocar sua mão assim e você não a ver. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente acha, né, nossos olhos ainda não diminuíram completamente ou não dilataram completamente e a gente não percebe que está tudo escuro. Mas é imprescindível para o seu descanso ficar num ambiente totalmente escuro. Parecem dicas de outro planeta, algumas delas, né, muito difíceis de fazer, mas se você aderir a isso, você vai ver que você consegue organizar o seu cansaço, o seu descanso, organizar o seu sono e o seu descanso, para que você seja mais um nesse mundo que acorda cedo, seja lá a hora que for que você acorda, e que acorda, uau, que demais, desperto. Beleza? Então é isso, clica no se inscrever, clica no sininho para ativar as notificações, compartilhe esse vídeo, comente-o e a gente se vê numa próxima oportunidade. Beleza? Tchau, tchau!